Evangelho, quarta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a Rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São Lucas. E nele, Jesus apresenta um forte chamado à conversão aos seus interlocutores da geração presente, que ele apresenta como uma geração perversa, porque não está disposta a ouvir o que o Senhor lhes diz. Pedem, falam, esperam, propõem, mas as decisões já estão tomadas. Apesar de pedirem um sinal, não estão dispostos a vê-los, porque as graças e os bens espirituais, para que pudessem compreender os sinais de Deus, já haviam sido dispostos em favor dos escribas e dos fariseus, e não fizeram tesouro do grande tesouro da sabedoria, do conhecimento que Deus lhes concedeu. E dessa forma, amaram mais a eles mesmos do que ao próprio Deus. E o que deveria se tornar temor e alegria, o encontro com o Messias, passou a ser causa de preocupação e de incômodo, porque amando mais a eles mesmos do que a Deus que lhes concedeu tantos bens e graças, terminaram por assim a estabelecerem uma inimizade com o Senhor. E desse modo, tudo que o Senhor lhes oferecia terminava por ser, de alguma forma, desprezado ou ignorado. Mas Jesus não veio para condenar, veio para salvar. E a sua advertência e a dureza de suas palavras não são para que sejam empurrados no caminho da condenação, mas para que se convertam, para que, ouvindo as palavras do Senhor e vendo os sinais realizados por Ele, possam se converter, possam abandonar a disposição ao pecado, possam abandonar a distância para com Deus e possam desejar a sua presença e a comunhão com Ele. São Clemente de Alexandria, nos primeiros séculos do cristianismo, escreve uma reflexão muito significativa que vem ao encontro do Evangelho de hoje, pois, retomando a postura dos ninivitas citados por Jesus, São Clemente de Alexandria irá marcar exatamente o chamado que o Senhor Deus fez através de Jonas aos ninivitas para esta geração. Eles pediram um sinal e um sinal lhes foi dado. Jesus veio por eles como Jonas veio pelos ninivitas, a fim de que eles, vendo, se arrependam e, se arrependendo, possam receber o perdão e reconciliar-se com Deus.
Assim, São Clemente de Alexandria dirige a nós as palavras, colocando-nos dentro do encontro com o Senhor. E diz: arrependamo-nos, irmãos, convertamo-nos da ignorância ao verdadeiro conhecimento, da loucura, convertamo-nos da loucura à sabedoria, convertamo-nos da injustiça à justiça, da impiedade a Deus. São numerosos os bens que daí derivam, como diz o próprio Deus no profeta Isaías: esta é a herança dos servos do Senhor, e quão grande é a herança que o Senhor dispõe em nosso favor. Não é ouro nem prata, nem os vermes corroem essa herança, nem os que roubam, os ladrões, podem roubá-la, mas ela é inestimável tesouro da salvação. É esta herança que nos põe nas mãos o testemunho eterno pelo qual Deus nos assegura os seus dons. Este Pai que nos ama com tanta ternura, Ele exorta-nos hoje, educa-nos, ama-nos, salva-nos incessantemente. Mesmo sofrendo as indiferenças e ouvindo as palavras hostis e de desprezo, Ele persiste em apelar, dizendo-nos: sede justos. Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Vinde e comprai sem dinheiro e sem paga vinho e leite em vosso favor. Ele convida-nos, amados irmãos, ao banho que purifica, à salvação, à iluminação. Aqueles que receberam esse convite do Senhor o desprezaram e não aceitaram os sinais que foram colocados diante deles, mas a nós o Senhor renova todos eles. Os santos do Senhor herdarão a glória de Deus e o seu poder, que nem os olhos viram, nem os ouvidos escutaram, nem jamais passou pelos pensamentos dos homens. Tendes, irmãos, esta promessa divina da graça. Por outro lado, ouvistes as ameaças e castigos. O que mais nos vem ao coração diante das ameaças e castigos estão as promessas que nos foram declaradas e cumpridas em nosso favor. São as duas vias pelas quais o Senhor salva seu povo e aqueles que ama. Por que tardamos então? Conhecemos a dureza do coração daqueles que rejeitaram, mas vemos o prodígio e as promessas do Senhor que se cumprem em nosso favor. Por que tardamos? Por que não acolhemos o seu dom, escolhendo o melhor, escolhendo o que Ele nos oferece? Repara que coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, diz o Senhor no livro do Deuteronômio, e nos aconselha a escolher a vida. O Senhor tenta fazer-te escolher a vida, caro irmão. Aconselha-te como um pai. De quem dirá o Senhor? Deles é o reino dos céus. É vosso, se o desejardes, pois Ele dispôs por ti, quando tiveres acolhido a Ele. É vosso, se quiserdes acreditar e seguir o essencial da mensagem, aquilo que Ele te diz, assim como seguiram os ninivitas, que não tiveram medo de abraçar a penitência diante de tão grande promessa de misericórdia. Escutaram a mensagem do profeta e obtiveram, graças ao seu arrependimento sincero, a salvação em vez da ruína que os ameaçava. É hora de fazermos a escolha que podemos. Escolhamos o Senhor e dessa forma tenhamos por nós o que Ele dispôs em nosso favor. Deixemos aquilo que nos leva para longe dEle, os hábitos que nos separam. Não sigamos o exemplo da geração que se dispersou e que não quis o Senhor, mas sigamos o exemplo daqueles que o Senhor sugere, porque amando o que Deus lhes propôs, permaneceram amando por toda a eternidade. Com essas palavras de São Clemente de Alexandria, também nós somos chamados hoje a guardar no coração as palavras do Senhor e a seguirmos o testemunho que os ninivitas deram
Senhor, é Tua palavra que nós buscamos. Ela é luz para os nossos passos, tesouro para as nossas vidas. Obrigado por todos os sinais do vosso amor. Revigorai, Senhor, a nossa confiança em vós e a disposição para abandonar tudo aquilo que vos ofende e tudo aquilo que possa nos separar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.